Deus está lhe dizendo: nem toda companhia é uma bênção. Algumas são armadilhas enviadas para roubar sua comunhão com Ele. Você já parou para pensar que talvez o maior inimigo da sua fé não seja um demônio com chifres, mas um amigo com um sorriso falso? Nem todo abraço é proteção, nem toda companhia é bênção. Existem pessoas ao seu redor que parecem luz, mas foram enviadas pelas trevas. E se eu te dissesse que Satanás tem agentes disfarçados e que alguns deles se sentam à sua mesa, ouvem seus desabafos, oram com você, mas estão minando sua alma pouco a pouco? A palavra de Deus não nos deixa enganados. Satanás se transforma em anjo de luz. Em 2 Coríntios 11, versículo 14, está escrito: e não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Essa mensagem não é apenas um alerta, é um chamado urgente. Abra os olhos espirituais agora, antes que seja tarde demais, porque enquanto você chama de amigo, o céu te chama à vigilância. Antes de começar, deixe um nos comentários se você quer discernir as amizades que Deus aprova. E não se esqueça de se inscrever. Quando o inimigo se disfarça de amigo, o alerta divino que muitos ignoram. Quantas vezes já fomos enganados, não por causa da aparência do mal, mas justamente porque ele veio disfarçado de bem? O maior perigo espiritual não está apenas nos ataques abertos do inimigo, mas nas sutilezas das suas imitações. A Bíblia é clara: o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Em 2 Coríntios 11, versículo 14, lemos: e não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Ele não vem sempre com ameaças, ele vem com seduções. Ele não bate na porta gritando, ele entra sorrindo. E muitas vezes, o campo onde ele semeia a sua destruição é o da amizade. É ali, nos vínculos mais íntimos, que o maligno se esconde para influenciar, controlar e, por fim, afastar o povo de Deus da vontade do Senhor. Há uma história nas Escrituras que revela com uma nitidez impressionante como uma amizade mal discernida pode abrir as portas para a ruína. Em 2 Samuel 13, encontramos Amnon, filho de Davi, tomado por uma paixão doentia por sua própria meia-irmã, Tamar. Ele estava confuso, perturbado, mas ainda hesitante, até que entrou em cena Jonadab, seu amigo, seu primo, aquele que tinha a confiança dele. E com palavras manipuladoras, conselhos carnais e astúcia perversa, Jonadab traçou um plano para que Amnon satisfizesse seus desejos. Um plano que parecia fácil, que parecia inofensivo, mas que terminou em estupro, em tragédia, em morte e no colapso de uma família inteira. A pergunta que o Espírito Santo nos faz hoje é: quem está sussurrando nos seus ouvidos? Quem está moldando seus pensamentos? Quem tem influência sobre suas decisões mais íntimas? Porque Jonadab não levantou a mão contra ninguém. Ele não cometeu o crime, mas foi ele quem acendeu o fogo. Foi ele quem deu forma ao pecado de Amnon. E assim, Satanás opera. Ele usa amigos para plantar ideias, para distorcer conselhos, para empurrar para o erro. Ele não precisa se manifestar diretamente quando encontra uma boca disposta a soprar o veneno. Quantos estão hoje em crise espiritual porque ouviram conselhos de um amigo? Quantos abandonaram o ministério, o casamento, a fé, porque seguiram sugestões que pareciam lógicas, mas não vinham do coração de Deus? O inimigo raramente nos ataca com gritos de ódio. Ele prefere nos seduzir com palavras doces, com apoio falso, com cumplicidade perversa. E o maior engano é achar que estamos cercados de aliados, quando, na verdade, fomos cercados por armadilhas espirituais. A palavra de Deus nos alerta: o caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele conduz à morte. Em Provérbios 14, versículo 12, está escrito: há caminho que ao homem parece direito,
mas o seu fim são os caminhos da morte. E muitas vezes, esse caminho é indicado por alguém próximo. Por isso, precisamos orar com mais fervor. Precisamos pedir discernimento. Precisamos ter olhos espirituais abertos para perceber além do que os olhos naturais enxergam. Porque nem toda amizade é enviada por Deus e nem toda presença ao nosso lado é uma bênção. Algumas são testes, outras são laços e outras ainda são estratégias do inimigo para nos afastar da vontade do Senhor. O que faz de uma amizade um perigo não é apenas o comportamento visível, mas a influência invisível. Algumas pessoas não gritam o pecado, elas o insinuam. Não nos levam diretamente ao erro, apenas abrem brechas para que o erro entre. E assim, o inimigo opera sorrateiramente, camuflado em alianças que pareciam confiáveis, mas que aos poucos minam nossa fé, enfraquecem nossa obediência, nos tornam tolerantes com o que antes rejeitávamos. Curtiu a mensagem? Dê um like, compartilhe com um amigo e fique até o final para um recado especial do Espírito. E aqui está uma verdade que poucos têm coragem de dizer. O diabo não tem pressa, ele sabe esperar. Ele planta amizades que parecem inofensivas, que se aproximam com promessas de apoio, que nos abraçam com palavras suaves, mas que com o tempo vão nos afastando da oração, do zelo, da verdade. E quando nos damos conta, estamos em ruínas, como Aminon, feridos, destruídos e longe de Deus, porque demos ouvidos à pessoa errada. Essa geração precisa acordar para a realidade espiritual que nos cerca. Satanás não precisa nos destruir diretamente se conseguir nos cercar de pessoas que farão isso por ele. Por isso, precisamos voltar a buscar o discernimento do Espírito. Precisamos orar como Davi orou. Em Salmo 139, versículos 23 e 24, ele clama: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. E mais do que isso, precisamos pedir: Senhor, mostra-me quem realmente está ao meu lado. Alguns que hoje chamamos de amigos são, na verdade, distrações do diabo. Outros são portas para a tentação. Alguns foram colocados para nos desviar do foco, da santidade, do propósito. E se não estivermos sensíveis, continuaremos chamando de irmão aquele que o céu já denunciou como laço. A palavra de Deus é viva e eficaz, e ela separa o que é alma e o que é espírito. Precisamos permitir que essa espada nos revele quem é quem. O silêncio de Deus sobre certas pessoas não é rejeição, é proteção. Às vezes Deus permite que certas amizades se esfriem, que certas ligações se rompam, que certas vozes se calem, não porque Ele quer nos isolar, mas porque quer nos preservar. Ele sabe o que nós não vemos, Ele ouve o que é dito quando não estamos, Ele conhece o coração que se aproxima com intenções ocultas. E por amor, Ele nos chama hoje a vigiar, a limpar a nossa volta, a abrir mão do que parece bom, mas não é santo, a escolher estar com Ele, ainda que isso custe relacionamentos. Não há nada mais precioso do que a paz de estar cercado apenas por aquilo que vem de Deus, e não há perigo maior do que insistir em manter por perto aquilo que o Senhor já sinalizou para deixar ir. Amizade verdadeira nunca nos afasta da presença de Deus, ela nos conduz a ela nos fortalece na fé, ela nos levanta na queda. Qualquer outra coisa, por mais bonita que pareça, é uma cilada disfarçada. Deus está falando, Deus está advertindo. Não ignore, não endureça o coração, não aceite como normal aquilo que já tem corroído sua alma em silêncio. Vigie, ore e, se for preciso, corte. Porque melhor é andar só com Deus do que acompanhado pelo engano. Melhor é ser fiel ao Senhor, com poucos ao lado, do que popular entre aqueles que Ele não aprova.
Você não foi chamado para agradar pessoas, você foi chamado para agradar a Deus. E quando Ele se agrada de você, Ele mesmo te cerca com as amizades certas, nos tempos certos, para os propósitos certos. O perigo das companhias que corrompem o caráter cristão, não vos enganeis. As más conversações corrompem os bons costumes. Em 1 Coríntios 15, versículo 33, está escrito: Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. O apóstolo Paulo não escreveu isso como um conselho opcional, ele escreveu como um alerta, e um alerta que ecoa até hoje, com uma urgência ainda maior, porque vivemos dias em que o mal se disfarça de normalidade, o pecado se esconde na influência dos mais próximos e a corrupção espiritual começa não nos grandes escândalos, mas nas pequenas concessões feitas em nome da convivência. O perigo está nas companhias que, com aparência de afeto, vão corroendo o caráter cristão, apagando o brilho da santidade e desfigurando a imagem de Cristo em nós. Há amizades que não gritam o pecado, mas o toleram, que não promovem o erro diretamente, mas silenciam diante dele. E esse silêncio, esse consentimento sutil, é mais destrutivo do que muitos imaginam. Porque o inimigo raramente nos confronta de forma agressiva. Ele prefere o caminho da erosão. Ele sabe que, ao longo do tempo, o contato constante com ideias contrárias ao Evangelho, com palavras que relativizam a verdade, com atitudes que zombam da pureza, vai desgastando os pilares da fé. E quando o alicerce cede, tudo desmorona. Se essa palavra tocou seu coração, comente Amém. E ative o sininho para não perder nenhuma revelação. Sansão foi separado desde o ventre, ungido por Deus, escolhido para um propósito glorioso. Mas entre todas as suas fraquezas, houve uma que foi fatal: suas escolhas de companhia. Ele se afeiçoava a mulheres que não compartilhavam da aliança com Deus, e foi com Dalila, aquela que aparentava amor, mas tinha intenções ocultas, que ele perdeu não apenas sua força, mas sua visão, sua dignidade e quase a própria vida. A Bíblia nos conta que Dalila insistia, dia após dia, para descobrir o segredo da força de Sansão. E ele, confiando em quem não deveria, revelou o que havia de mais sagrado. Veja bem, o diabo não se importa em esperar, ele é paciente quando sabe que está lidando com alguém que se deixou envolver por uma companhia errada. Dalila não foi usada de imediato. Ela ganhou confiança, seduziu emocionalmente, ofereceu afeto, até que finalmente quebrou a resistência. E quando o segredo foi revelado, quando Sansão dormiu no colo do engano, ela chamou os inimigos. Foi nessa posição, deitado no colo de quem o traía, que ele perdeu sua força. A unção foi embora, o espírito se retirou e ele nem percebeu. Essa é a tragédia de muitos hoje. Estão dormindo emocionalmente no colo de amizades que, aos poucos, estão sugando sua força espiritual. São laços que parecem de afeto, mas são amarras do inferno. São companhias que se dizem compreensivas, mas estão desativando a vigilância, anestesiando o zelo, banalizando o pecado. E, no fim, roubam aquilo que temos de mais precioso: o temor do Senhor. Quantos hoje não têm mais prazer na oração porque se cercaram de pessoas que zombam da fé? Quantos se calaram diante do pecado porque não quiseram desagradar um amigo? Quantos abandonaram convicções santas porque alguém próximo os convenceu de que estavam sendo radicais demais? E pouco a pouco, o que era convicção virou dúvida. O que era firmeza virou concessão. O que era fogo virou brasa apagada. Mas o que é mais trágico é que muitos nem percebem o processo. Estão tão envolvidos emocionalmente com essas amizades que perderam a sensibilidade espiritual. Já não sentem mais o incômodo do espírito, já não discernem mais
a frieza, já se acostumaram a rir do que Deus abomina, a participar de rodas que zombam da verdade, a manter conversas que entristecem o céu. E quando alguém os confronta, respondem: "Mas é só um amigo." O Espírito Santo, neste momento, pergunta: esse amigo está te conduzindo para mais perto de Deus ou te afastando dele? Ele te inspira a buscar santidade ou te estimula a viver como o mundo? Ele respeita sua fé ou faz piada dela? Ele te ajuda a crescer ou te mantém preso ao passado que Deus já te libertou? O que muitos não percebem é que Satanás sabe que uma companhia errada pode destruir um chamado certo, e ele vai usar quem for necessário para interromper aquilo que o céu começou em sua vida. Não é exagero afirmar que existem amizades que matam ministérios, que apagam vocações, que destroem casamentos, que desfiguram a identidade espiritual, porque o pecado, quando se torna comum no meio das relações, vai contaminando tudo. A atmosfera muda, o discernimento se apaga, a comunhão com Deus se esfria. E quando se percebe, o coração já está cheio de confusão e a alma vazia de verdade. É por isso que o Evangelho exige separação. Não uma separação arrogante, não um desprezo pelas pessoas, mas uma decisão firme de não permitir que companhias más deformem o caráter que o Espírito está moldando em nós. Jesus andava com pecadores, sim, mas nunca se deixava influenciar por eles. Ao contrário, ele influenciava, confrontava, chamava ao arrependimento. E se não havia arrependimento, ele seguia o caminho da obediência ao Pai, ainda que sozinho. Você não pode continuar ignorando os sinais. Há conversas que te contaminam, há ambientes que te adoecem, há pessoas que, embora digam te amar, estão te envenenando, estão minando tua fé, estão te levando a aceitar o que antes você rejeitava, estão empurrando sua alma para longe da cruz. E o céu, hoje, te chama para um posicionamento. Seja corajoso, rompa com o que te rouba a unção, afaste-se do que te afasta de Deus. Não aceite a desculpa do "é só um amigo", quando essa amizade tem sido um canal de frieza espiritual, de desânimo, de distorção da verdade, porque no final das contas, não é a companhia que conta, é o destino. Você precisa decidir: quer andar com quem te leva mais perto de Cristo ou com quem te empurra para longe dele? Não saia antes do final. Tem uma surpresa espiritual esperando por você. Curta e se inscreva agora. O Espírito de Deus está levantando nesta geração um povo separado. Não um povo isolado do mundo, mas separado do sistema do pecado. Um povo que entende que a santidade começa nas escolhas diárias, inclusive nas amizades. Um povo que escolhe andar com quem o céu aprova, que prefere a solidão com Cristo à multidão sem Ele, que entende que o caráter cristão não se preserva por acaso, ele precisa ser protegido, vigiado, fortalecido, e essa proteção começa hoje. Começa agora, com arrependimento, com clamor, com vigilância, começa com a oração sincera. Senhor, mostra-me quem está moldando o meu coração, revela as influências que têm corroído minha fé, dá-me coragem para cortar o que precisa ser cortado e humildade para me cercar de quem realmente edifica. Porque mais importante do que manter amizades é manter o altar aceso. Mais importante do que agradar os homens é permanecer fiel àquele que nos chamou. E só permanece fiel quem não negocia o caráter com companhias que desonram o nome do Senhor. Quando a falsa amizade se torna um instrumento de controle e manipulação, há amizades que não são apenas prejudiciais, são estrategicamente demoníacas. Amizades que não surgem por acaso, mas como instrumentos de controle emocional, manipulação espiritual e envenenamento da alma. Não se trata apenas de más influências ou conversas imprudentes, mas de pessoas que se aproximam com intenções ocultas,
elogiam para dominar, bajulam para se infiltrar e oferecem apoio com o coração cheio de inveja, competição e ciúmes. E quando menos se espera, o que parecia afeto se revela uma prisão disfarçada de carinho. A palavra de Deus declara com sabedoria: leais são as feridas feitas pelo amigo, mas os beijos do inimigo são enganosos. Em Provérbios 27, versículo 6, lemos: leais são as feridas feitas pelo que ama, mas os beijos do que odeia são enganosos. Aqui está uma das verdades mais negligenciadas da vida cristã. Um verdadeiro amigo pode te ferir em amor ao te corrigir, ao te confrontar com a verdade. Já o inimigo te beija com ternura, mas carrega o veneno por trás do gesto. E é justamente neste contraste que muitos estão sendo enganados, porque confundem gentileza com lealdade, afeto com sinceridade, proximidade com segurança. Judas caminhou com Jesus, ouviu cada sermão, presenciou milagres, foi tratado com honra e confiança. Ele era o responsável pela bolsa, sentava à mesa, era chamado de amigo. Mas quando chegou o momento de agir, ele não veio com uma espada. Ele veio com um beijo. Um gesto que, à primeira vista, simbolizava carinho, mas que escondia o contrato da traição. Em Lucas 22, versículo 48, Jesus pergunta: Judas, com um beijo, traz o Filho do Homem? Quantos hoje continuam beijando como Judas? Quantos continuam agindo com gentileza na superfície, mas tramando destruição nos bastidores? O espírito de manipulação é sutil. Ele se apresenta como alguém confiável, compreensivo, necessário. Ele se posiciona como o conselheiro, o aliado, o único que te entende. Mas, por trás da falsa empatia, está o desejo de controle. É assim que falsos amigos se infiltram, oferecendo o ombro, oferecendo tempo, oferecendo palavras que soam como bálsamo, mas são ditas com segundas intenções. Eles não se alegram com o seu crescimento espiritual. Eles não celebram suas vitórias. Eles as toleram, porque, no fundo, carregam ressentimento por aquilo que Deus está fazendo em sua vida. A manipulação emocional se revela em pequenos sinais: exigência de exclusividade, chantagens sutis, criação de dependência, sabotagem disfarçada de cuidado. Falsos amigos se ofendem quando você busca conselhos fora deles, se entristecem quando você se aproxima de pessoas espirituais, criticam sua igreja, seus líderes, suas decisões, mas sempre com um tom doce, como quem só quer te proteger. E assim, aos poucos, vão isolando, enfraquecendo, dirigindo sua alma para o controle deles e não mais para a direção do Espírito Santo. E o mais perigoso, essas pessoas, muitas vezes, têm aparência piedosa. Falam em nome de Deus, dizem orar por você, repetem versículos, mas usam a linguagem da fé como fachada para manipular. Assim como o diabo usou a própria Escritura para tentar Jesus no deserto, eles usam frases bíblicas fora do contexto para justificar suas intenções. E o que parece espiritual é, na verdade carnal, é obra da carne, não fruto do Espírito. A manipulação também se manifesta no ciúme, quando alguém se incomoda com suas outras amizades saudáveis, quando tenta diminuir quem te edifica, quando te faz sentir culpa por crescer ou prosperar. Não é amor, é controle. E todo controle que não vem de Deus tem origem no engano. Deus nunca usará uma pessoa para aprisionar sua alma. Ele usa amigos para te libertar, não para te aprisionar. Ele envia relacionamentos que te empurram para mais perto da cruz, não para longe dela. Quer crescer na fé? Deixe seu comentário, compartilhe esta verdade e inscreva-se para mais mensagens de Deus. Muitos têm se afastado da presença de Deus sem perceber. Não foi uma queda brusca, não foi um escândalo, foi uma manipulação silenciosa, constante, feita por alguém que parecia próximo.
mas estava trabalhando como obstáculo. Pessoas assim se ofendem quando você busca mais de Deus, se incomodam quando você jejua, ora ou busca consagração, tentam te convencer de que você está fanático, exagerado, esquecendo da vida. Mas o que eles estão tentando fazer é arrancar de você a intensidade da sua fé, porque a luz da sua obediência expõe as trevas no coração deles. Judas não traiu Jesus por raiva ou conflito, ele o traiu por cobiça e conveniência. Ele continuou andando com o Mestre até o último instante, mas seu coração já havia se vendido muito antes, e o sinal da traição foi justamente o símbolo da confiança. Isso nos ensina que nem todo gesto de afeto é sinal de aliança. Precisamos ter discernimento para reconhecer os Judas que ainda estão entre nós. Aqueles que estão sorrindo, mas tramando. Que estão orando conosco, mas negociando nossas costas. Que dizem, conte comigo, mas entregam a nossa alma aos algozes espirituais. O Espírito Santo não nos dá dons apenas para operar milagres. Ele nos dá discernimento para identificar o que está por trás das palavras, das atitudes e das intenções. Não é tempo de ingenuidade, é tempo de vigiar, de examinar, de testar os frutos, de observar quem celebra quando Deus nos levanta e quem torce para que caiamos, de perceber quem se alegra com nossa comunhão com Cristo e quem nos quer presos emocionalmente a uma dependência doentia. E aqui está a verdade que muitos não querem ouvir. Algumas dessas amizades manipuladoras só vão parar de agir quando forem confrontadas. Enquanto você permitir o ciclo, ele continuará. Enquanto você fingir que não vê, elas continuarão avançando. Porque quem manipula não respeita limites, a menos que sejam impostos. É necessário ter coragem espiritual para romper com os vínculos adoecidos, não com ódio, mas com firmeza, não com vingança, mas com liberdade. Jesus sabia o que Judas faria e, mesmo assim, não se desesperou. Ele apenas permitiu que o processo seguisse. Ele não tentou mudar Judas, não entrou em guerra emocional, não implorou por lealdade. Ele apenas permaneceu fiel ao Pai, sabendo que o plano divino jamais seria frustrado pelas traições humanas. Isso nos ensina que não precisamos manter perto quem o céu já expôs. Podemos seguir em paz, mesmo quando alguns nos abandonam, porque a fidelidade de Deus é maior do que qualquer traição. É hora de examinar sua volta, de perguntar ao Espírito: quem tem guiado meu coração? Quem tem moldado minhas decisões? Existe alguém que está me controlando, me afastando, me dominando emocionalmente sob o pretexto de amizade? E se a resposta for sim, ore, busque sabedoria, e se for da vontade de Deus, rompa, porque uma alma livre é uma alma sensível à voz do céu. E onde há manipulação, não há liberdade. Onde há controle humano, não há direção divina. Quem é amigo de verdade não quer controlar, quer libertar, não quer dominar, quer servir, não te prende à presença dele, te conduz à presença de Deus. E só esse tipo de amizade merece permanecer na sua vida. Quando o silêncio de Deus é um sinal, ele está te afastando de alguém. Há momentos em que o céu se cala e o coração estranha. Oramos, buscamos, clamamos, e Deus permanece em silêncio. Mas nem todo silêncio divino é ausência. Muitas vezes é resposta, não com palavras, mas com ações. E uma das formas mais misericordiosas que o Senhor usa para nos proteger é afastando pessoas da nossa vida. Sem explicação, sem conflito, sem escândalo, apenas distância, apenas o vazio, apenas um afastamento que parece estranho, mas que carrega uma sabedoria eterna. É difícil entender isso quando estamos presos à emoção, quando o apego fala mais alto que a obediência, quando os laços humanos gritam mais que a direção do Espírito. Mas Provérbios 13, versículo 20,
já nos adverte: quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos tolos sofrerá aflição. Nem sempre a dor que sentimos por perder uma amizade é um ataque do inimigo. Às vezes, é o cuidado de Deus, nos separando de um vínculo que, se permanecesse, nos arruinaria. É exatamente isso que vemos na história de Abraão e Ló. Ambos eram abençoados, parentes próximos, e caminhavam juntos em direção à promessa. Mas chegou um momento em que a terra já não comportava mais os dois. Seus bens cresceram, seus rebanhos aumentaram, os pastores começaram a brigar, e naquele cenário de tensão, Abraão propõe a separação, não por mágoa, não por desprezo, mas por sabedoria. Ele diz: não haja contenda entre mim e ti. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Em Gênesis 13, versículos 8 e 9, lemos: disse, pois, Abrão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos irmãos. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, separa-te de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita, e se fores para a direita, irei para a esquerda. O que impressiona nessa narrativa é o que acontece logo depois. Quando Ló se separa e vai em direção à campina do Jordão, Deus se manifesta a Abraão. Só então o Senhor diz: levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás. Toda esta terra que vês, te darei. Em Gênesis 13, versículos 14 e 15, está escrito: e disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele: levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás, para o norte e para o sul, e para o oriente e para o ocidente, porque toda esta terra que vês, te darei a ti e à tua semente para sempre. A promessa que estava silenciosa agora é revelada, a visão que estava bloqueada agora é liberada, o mover de Deus que estava retido agora se manifesta. Por quê? Porque Ló foi embora. Nem toda separação é perda, às vezes é libertação. Ló representava um vínculo do passado, uma dependência emocional, uma sombra que impedia a revelação completa do plano divino. Enquanto Abraão andava com Ló, a promessa estava adormecida. Mas quando houve a separação, o céu falou. Há pessoas que bloqueiam o agir de Deus na nossa vida, não porque sejam más em si mesmas, mas porque não fazem parte do que Deus quer construir em nós. E por isso ele, em silêncio, vai afastando. Você já parou para pensar quantas vezes forçou um relacionamento que Deus estava tentando encerrar? Quantas vezes insistiu em manter por perto alguém que o céu já estava tirando do seu caminho? Quantas vezes chorou a ausência de uma amizade sem perceber que o afastamento era livramento? Deus enxerga além do nosso agora. Ele vê o que a gente não vê, ele conhece as intenções escondidas, os caminhos futuros, as palavras que seriam ditas lá na frente. Ele sabe onde certas alianças nos levariam. E por isso, mesmo quando não compreendemos, ele corta, ele separa, ele silencia. E o maior erro que muitos cometem é lutar contra esse processo, forçar reconciliações que Deus não ordenou, reabrir portas que o Espírito já havia fechado, chamar de saudade, o que na verdade é resistência à direção divina. O amor de Deus é tão intenso que ele prefere nos entristecer por um momento, com a ausência de alguém, do que nos ver destruídos mais adiante pela permanência de quem não deveria estar. Há vínculos que atrasam a promessa, relacionamentos que abafam a voz de Deus, amizades que nos tornam cegos para o que está diante de nós, enquanto estamos ocupados tentando sustentar o que está desmoronando. Perdemos tempo, energia e visão. E o céu paciente aguarda até que obedeçamos, até que soltemos, até que aceitemos que Deus sabe mais do que nós
E aqui está uma verdade que precisa ser ouvida com maturidade: Deus não precisa da permissão de ninguém para cumprir seus planos. Ele não depende da aprovação de terceiros para te usar. E por isso, às vezes, a separação é parte do processo de ativação. Enquanto Ló estava com Abraão, havia bênçãos, mas a promessa, a grande revelação, só veio depois da separação. Se o céu está em silêncio, se uma amizade se distanciou sem explicação, se alguém se afastou e o Espírito não te deu direção para insistir, não lute, descansa, confia. A soberania de Deus está em movimento, mesmo quando tudo parece parado. Ele não erra, ele não se engana, ele não quebra um elo sem propósito. A fé verdadeira também se prova no abandono, quando aceitamos que algumas pessoas não vão conosco até o final. Quando entendemos que a jornada rumo ao propósito muitas vezes exige leveza e alguns pesos emocionais precisam ser deixados para trás. Não é fácil, mas é necessário, porque aquilo que Deus quer revelar só será visto quando certos vínculos forem rompidos. É hora de abrir mão do controle, de parar de tentar costurar o que Deus já rasgou, de aceitar que há um tempo para se aproximar, mas também há um tempo para se afastar. E esse tempo, quando guiado pelo Espírito, nunca será perda, será proteção, será realinhamento, será maturidade. Abraão não brigou com Ló, ele apenas soltou. Ele confiou que mesmo sem a companhia daquele com quem caminhou tanto tempo, o Deus que o chamou era suficiente para conduzi-lo ao destino certo. E essa é a fé que você precisa ter agora. Mesmo sem entender, confiar. Mesmo sem ter explicações, obedecer. Porque o que Deus tem para revelar na sua vida, muitas vezes, exige silêncio, separação e solidão temporária. Não lamente mais o que se perdeu, agradeça, porque o que você chama de ausência, Deus chama de preparação. O que você chama de vazio, Deus chama de espaço para algo novo. O que você chama de fim, Deus está usando como o início da nova fase que Ele mesmo desenhou. E quando o Senhor voltar a falar, e Ele vai, será com clareza, com promessa, com visão. O que estava bloqueado será destravado. O que parecia travado será liberado. Porque a separação cumpriu seu papel. Abrir os olhos do coração para o que só pode ser revelado longe de quem não fazia parte da missão. Deus está te ensinando a não depender de ninguém além dele. Está te moldando para suportar o silêncio, discernir a direção e confiar, mesmo sem sinais. Porque a fé madura não pergunta por quê, ela apenas segue. E nesse seguir, mesmo sem todos ao lado, você verá que o céu sempre permaneceu perto. Porque o verdadeiro amigo nunca se afasta. O verdadeiro amigo é o próprio Deus. Sinais claros de que você está caminhando com alguém enviado pelo inimigo. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Não é preciso muito para contaminar completamente algo que começou puro. Basta uma palavra mal intencionada aqui, uma zombaria disfarçada de brincadeira ali, um conselho moderno que ignora a santidade e aos poucos a fé, antes firme, começa a vacilar. O alerta de Gálatas 5, versículo 9, não é simbólico, é literal. Um pouco de fermento leveda toda a massa. O que se mistura na sua alma, mesmo em pequenas doses, transforma o todo. E neste momento, o Espírito Santo nos chama a identificar, com clareza e sem medo, os sinais de que alguém ao seu lado pode ter sido enviado, não por Deus, mas pelo inimigo. O primeiro sinal evidente é o incentivo à desobediência. Aquela pessoa que, direta ou indiretamente, te empurra para longe daquilo que Deus já te pediu, que sugere atalhos, que ri dos mandamentos, que te encoraja a fazer o contrário do que o Espírito já te revelou. Ela pode até usar palavras doces, mas o fruto é rebelião. E a rebelião não vem do céu. O inimigo adora usar vozes próximas para enfraquecer a obediência. Foi assim desde o Éden,
Quando a serpente disse a Eva: "Foi assim que Deus disse?", questionando a ordem divina, relativizando a palavra e empurrando o homem para a queda. Outro sinal perigoso é a relativização do pecado. Amizades espiritualmente tóxicas não te confrontam, elas te acomodam. Elas não choram com você por causa do erro, elas racionalizam o erro. Dizem coisas como: "Todo mundo faz isso, não é tão grave assim, Deus entende." Mas essa falsa misericórdia é um veneno disfarçado, porque o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Quem anda na luz jamais vai te encorajar a flertar com as trevas. O verdadeiro amigo não te anestesia, ele te desperta. Também precisamos estar atentos ao espírito de zombaria espiritual. Quando alguém constantemente ironiza sua fé, diminui sua busca, critica sua entrega, esse não é um amigo, é um agente de distração. Zombar da consagração, da santidade, da oração e das coisas do Espírito é zombar do próprio Deus. E se alguém próximo a você trata com leviandade aquilo que o céu considera santo, essa pessoa está operando em um espírito contrário ao de Cristo. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e quem despreza esse temor não está apto para caminhar ao seu lado. Um dos sinais mais sutis, mas devastadores, é o ciúme da sua fé. Quando alguém se incomoda com a sua intimidade com Deus, quando você compartilha algo espiritual e, ao invés de apoio, recebe frieza, competição ou indiferença. Há pessoas que não suportam ver você crescendo espiritualmente, porque isso expõe a estagnação delas. E, ao invés de se inspirarem, se armam em silêncio, torcendo para que você se afaste, para que você caia, para que você desista. O ciúme espiritual é um sinal claro de que há um espírito operando contra você, mesmo dentro de alguém que se apresenta como seu amigo. Também não podemos ignorar os ataques indiretos à igreja. Há quem nunca critica você diretamente, mas constantemente lança sementes contra a liderança, contra o culto, contra a palavra pregada. Questionam tudo, duvidam de tudo, mas dizem que estão apenas pensando diferente. Isso não é pensamento independente, é espírito de divisão. O diabo sempre tentou enfraquecer os crentes, isolando-os da comunhão. Ele ataca a igreja, não com bombas, mas com murmúrios, e usa amigos aparentemente inteligentes para plantar suspeitas, crítica e desânimo. Quem tenta te afastar da casa de Deus, mesmo que sutilmente, está te afastando do lugar onde a sua fé se fortalece e, talvez, o mais perigoso, a influência negativa sobre decisões. Quando você percebe que, após conversar com aquela pessoa, suas decisões são mais carnais, mais distantes da palavra, mais egoístas, isso é um alarme espiritual. Deus nos dá amigos para confirmar seu caminho, não para confundir, para fortalecer a visão, não para dispersar. E se alguém constantemente te conduz a decisões erradas, a caminhos duvidosos, a escolhas fora da direção de Deus, essa pessoa está sendo usada para te desviar. E não importa o quanto você goste dela, você precisa se posicionar. A história de Ananias e Safira, em Atos 5, nos mostra o poder devastador da cumplicidade destrutiva. Eles decidiram, juntos, mentir ao Espírito Santo. Eles tinham a opção de agir com verdade, de se arrepender, de ouvir a correção, mas preferiram sustentar o engano. E o resultado foi morte, não apenas física, mas espiritual, morte da integridade, da santidade, da reverência. O pecado deles foi compartilhado e a consequência igualmente repartida. Em Atos 5, versículos 1 a 11, lemos: Um homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo-o também sua mulher, e trazendo uma parte, depositou-a aos pés dos apóstolos. Disse, porém, Pedro: Ananias,
Por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, retendo parte do preço da herdade? E caiu Ananias, expirando. E cerca de 3 horas depois, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido, e logo caiu aos pés dele e expirou. Essa narrativa traz um peso profundo. Com quem você está concordando no erro? Quem está te influenciando a mentir, a omitir, a viver uma fé de aparência? Porque quando a amizade se torna um acordo silencioso para desonrar a Deus, ela não é mais apenas uma má companhia. Ela se tornou um altar profanado, uma aliança com o engano. O Espírito Santo está chamando o povo de Deus a santificar os relacionamentos, a examinar com seriedade os vínculos mais próximos. Não é tempo de convivência inconsequente, é tempo de vigilância, de jejum, de oração, de discernimento. Porque um laço errado pode arruinar um chamado certo. Uma amizade fora da vontade de Deus pode atrasar anos do propósito que Ele planejou para a sua vida. É hora de orar com sinceridade. Senhor, revela quem é quem, expõe o que eu não consigo ver, mostra as intenções por trás das palavras, me livra de alianças que estão roubando minha comunhão. E ao fazer essa oração, esteja pronto para agir, para cortar, para se afastar, para dizer não, para resistir, mesmo que doa. Porque o preço de manter alguém enviado pelo inimigo é muito maior do que a dor de se afastar dele. Santidade também é separação, e quem deseja agradar a Deus precisa escolher, com sabedoria, quem estará ao seu lado. Deus não quer apenas purificar seus hábitos, Ele quer purificar suas conexões. Porque quando os laços são santos, a fé floresce, o ambiente muda, a voz de Deus se torna mais clara. E quando os vínculos são impuros, tudo se torna confuso, pesado, distante. Não subestime os pequenos sinais. Um pouco de fermento, lembra? Só um pouco, mas esse pouco já é suficiente para contaminar o todo. E Deus não te chamou para viver contaminado, Ele te chamou para viver separado, ungido, alinhado, livre. E isso começa por quem você escolhe ouvir, confiar e caminhar junto. Porque o céu ainda está dizendo: cuidado com quem você chama de amigo, pode ser que o inferno já o tenha comissionado como laço. Deus não apenas deseja nos proteger das más amizades, Ele deseja nos purificar por meio das amizades certas. Porque não basta afastar o que contamina, é necessário cultivar o que santifica. O cristão não vive isolado. Ele caminha com pessoas. E o tipo de pessoa com quem caminhamos define não apenas o nosso destino, mas o nosso caráter. O Salmo 1, versículo 1, declara: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Esse é um retrato de alguém que faz escolhas deliberadas sobre quem ouve, com quem anda e com quem se associa. A santidade não acontece por acaso. Ela é sustentada por decisões intencionais, inclusive nas amizades. O céu está convocando seus filhos a uma purificação nos vínculos, uma faxina espiritual nos relacionamentos, não como quem se acha superior, mas como quem entendeu que o que está em jogo não é orgulho, é salvação, é propósito, é comunhão com Deus. Muitos estão fracos não porque deixaram de orar ou ler a Bíblia, mas porque continuam se alimentando de palavras e atitudes que os afastam da santidade. Eles estão cercados por vozes que apagam a fé, por pessoas que arrastam para o raso, por conselhos que minam o temor do Senhor. E Deus está dizendo: é hora de purificar. Purificar não significa apenas excluir, significa também construir. Significa buscar e cultivar amizades que te levantem quando você cair, que te confrontem quando você errar, que te inspirem quando você estiver fraco. Daniel sabia disso. Quando foi levado cativo para a Babilônia, longe de sua terra,
cercado por um império idólatra, ele não se fechou sozinho. Ele se uniu a amigos que compartilhavam da mesma fé, da mesma convicção, da mesma integridade, e juntos decidiram não se contaminar. Juntos se posicionaram. Juntos jejuaram. Juntos oraram. E quando veio o teste, o fogo, a fornalha, o decreto do rei, eles estavam juntos, firmes, inabaláveis. A história de Daniel e seus 3 amigos é um lembrete poderoso de que amizades espirituais não apenas nos fortalecem, elas nos mantêm de pé diante das provações mais intensas. Quando os amigos de Daniel foram lançados na fornalha, não houve desespero, não houve negação, houve fé, houve unidade, houve a presença do 4º homem no fogo. Porque onde há comunhão santa, a glória se manifesta. Amizades consagradas atraem a presença de Deus. E onde Deus habita, não há medo, não há queda, não há derrota. O contraste é gritante. Enquanto as amizades mundanas nos desviam da rota, as amizades santas nos empurram para mais perto do trono. Enquanto amizades carnais nos acomodam no pecado, amizades espirituais nos confrontam com amor. Enquanto amizades interesseiras nos usam, amizades santas nos servem. E esse é o padrão que o Senhor deseja restaurar. Alianças que edificam, que geram vida, que sustentam a fé, que elevam o padrão espiritual. Mas para viver isso, é preciso coragem. Coragem para dizer não aos laços que adoecem. Coragem para se afastar de quem te afasta de Deus. Coragem para suportar a solidão temporária até que o Senhor envie as pessoas certas. Coragem para se expor à verdade e permitir que Deus revele as motivações dos que estão à sua volta. Porque quem não tem coragem de romper com o que desagrada a Deus, nunca experimentará a plenitude do que Ele tem reservado. É por isso que a purificação dos relacionamentos não é um ato social, é um ato espiritual. É parte do processo de santificação. Deus está limpando o terreno. Ele está arrancando raízes de amargura, vínculos de alma, conexões emocionais que servem como prisões disfarçadas de afeto. Ele está derrubando muros que impedem o avanço espiritual. E ele está dizendo: chega de conviver com o que te enfraquece. Eu quero que você cresça, floresça, avance, e isso só será possível quando você se cercar de pessoas que andam na luz. É tempo de orar por amizades que venham do céu, de pedir que o Senhor envie alianças divinas, conexões espirituais, irmãos e irmãs em Cristo, que te ajudem a manter a chama acesa. Pessoas que te lembrem quem você é em Deus, que não tenham medo de te dizer a verdade, que se importem mais com a tua salvação do que com a tua aprovação, que estejam contigo no monte e no vale, que te ajudem a construir um altar e não a derrubar tua fé. E isso começa com uma decisão pessoal. A decisão de ser esse tipo de amigo também. Porque não adianta querer se cercar de pessoas santas se você mesmo não estiver disposto a viver a santidade. Não adianta pedir amizades que edifiquem se você ainda prefere conversas que destroem. É hora de purificar os ouvidos, a boca, os gestos, as intenções. E então, as amizades certas se aproximarão, porque a santidade atrai santidade. O Salmo 1 nos dá o caminho. Não andar, não se deter, não se assentar. São 3 estágios que mostram a progressão do envolvimento com o ímpio. Primeiro, você anda junto, depois se detém, depois se assenta. Mas o bem-aventurado, o que é feliz segundo Deus, escolhe outro caminho. Ele se afasta dos conselhos corruptos. Ele rejeita o caminho torto. Ele recusa a participar da roda dos zombadores. E no lugar disso, ele se deleita na lei do Senhor. Sua companhia principal é o Espírito Santo. Sua fonte é a palavra. Seu alimento é a verdade. E quando alguém vive assim, Deus mesmo cuida de trazer os relacionamentos que edificam. Ele une propósitos.
Ele conecta destinos, ele entrelaça histórias que glorificam seu nome. Amizades santas não nascem por coincidência, nascem da obediência, são frutos da busca por Deus, do clamor por pureza, da disposição de caminhar na contramão do mundo. Você não foi chamado para se contentar com laços rasos, com alianças mornas, com relacionamentos superficiais. Você foi chamado para viver alianças que resistem ao fogo, que sobrevivem à pressão, que crescem em meio à dor. Amizades assim são raras, mas existem. E Deus quer que você tenha, e mais do que isso, que você seja. Por isso, se hoje o Espírito Santo está mostrando vínculos que precisam ser purificados, não endureça o coração. Responda, obedeça, purifique, porque a santidade não está apenas no altar da igreja, ela está na mesa com quem você anda, no grupo de quem você escuta, nas vozes que você permite moldar sua alma. Purifique os relacionamentos e você verá a presença de Deus aumentar. Verá mais paz, mais direção, mais unção. Porque onde há pureza, há manifestação. Onde há santidade, há revelação. E onde há alianças firmadas no céu, o inferno não tem acesso. Depois de tudo o que foi discernido, separado e purificado, Deus não apenas nos chama à vigilância, Ele nos chama à missão. Há uma responsabilidade que recai sobre aqueles que foram libertos das más companhias. Tornarem-se eles mesmos os amigos que o céu envia para salvar outros. Porque a santidade não nos isola do mundo, ela nos capacita a servir dentro dele. Em João 15, versículo 13, Jesus nos conduz à essência dessa missão. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Esse é o padrão de Cristo, essa é a medida de quem vive a verdadeira amizade espiritual. Aqueles que já foram traídos, manipulados, iludidos, feridos por falsas amizades, sabem o quanto custa confiar de novo. Mas, quando Deus cura o coração, Ele transforma feridas em fonte de compaixão. E o mesmo que um dia foi vítima do engano se torna hoje um mensageiro da verdade. O que um dia foi enfraquecido por vínculos errados, agora se torna uma força espiritual na vida de quem está caindo. A cura que Deus realiza em nós não é apenas para a nossa libertação, é para a nossa vocação. Barnabé é um exemplo claro de alguém que entendeu esse chamado. Quando todos duvidavam de Saulo, ainda temendo seu passado como perseguidor, Barnabé foi o único que teve coragem de crer na transformação que Deus havia feito. Ele não apenas se aproximou, ele intercedeu, apresentou, defendeu, caminhou ao lado. Barnabé se tornou o amigo que Paulo precisava naquele momento crucial. E porque Barnabé se posicionou como ponte, Paulo entrou no meio da comunidade dos discípulos. A missão do apóstolo aos gentios foi viabilizada por um amigo corajoso, sensível e fiel. Esse tipo de amizade não nasce de vínculos emocionais comuns, ela nasce da maturidade espiritual. Só quem já foi restaurado consegue se tornar instrumento de restauração. Só quem já discerniu o perigo das más companhias entende o valor de uma amizade enviada por Deus. Porque agora não é mais sobre afinidade, é sobre propósito. Não é sobre o que o outro me oferece, é sobre o que Deus quer que eu seja na vida dele. E é isso que o Senhor está despertando em você agora. Um chamado para ser resposta na vida de outros, para ser aquele que ouve sem julgar, que confronta sem condenar, que intercede mesmo quando todos se calam. Um amigo espiritual que não desiste fácil, que não compete, que não usa, que não trai. Alguém que se dispõe a amar até o ponto de se doar, de se sacrificar, de se comprometer com a salvação de alguém, mesmo que isso custe tempo, energia e lágrimas. Mas não se engane, ser esse tipo de amigo exige coragem. Você precisará nadar contra a maré da superficialidade, precisará amar pessoas que ainda estão quebradas,
que ainda estão presas em mentiras, que ainda estão andando com quem não deveriam. Precisará suportar rejeições, silêncios, afastamentos, porque amar, como Cristo amou, não é confortável, é crucificante, mas é nesse tipo de amizade que a glória de Deus se manifesta. Você será chamado para acolher os que o mundo rejeitou, para levantar os que caíram, para restaurar os que foram destruídos pelas alianças erradas. Deus vai te usar como conselheiro, intercessor, pastor de almas perdidas no meio da multidão. E não porque você é perfeito, mas porque você conhece o caminho de volta. Você sabe o que é ser resgatado, você sabe o que é ser restaurado. E agora, Ele te chama a estender a mão como instrumento dele. Jesus é o maior exemplo de tudo isso. Ele não se limitou a pregar à multidão, ele se fez amigo de 12 homens falhos. Comeu com eles, caminhou com eles, lavou os pés deles, suportou as falhas deles. E, mesmo sabendo que um deles o trairia, ele o chamou de amigo, porque o amor de Cristo não é condicional, é redentor. Ele não ama porque o outro merece, mas porque ele decidiu amar. E agora, ele nos chama a refletir esse amor nos nossos relacionamentos. Se você tem sido curado pelo Espírito, se você já foi liberto das amizades que te afastavam da presença de Deus, então se levante como resposta. Não seja mais um na multidão dos indiferentes. Não seja um espectador do sofrimento alheio. Seja o amigo que ora, o amigo que chama para a verdade, o amigo que chora junto, que confronta com doçura, que edifica com firmeza, que não desiste com facilidade. Existem pessoas ao seu redor que estão prestes a desmoronar, que estão nas mãos do inimigo sem saber, que estão sendo manipuladas, enganadas, levadas por laços destrutivos. E talvez elas não ouvirão um pastor, não lerão a Bíblia, não aceitarão um conselho religioso, mas elas ouvirão você. E quando ouvirem, que seja a voz do céu falando através da sua vida, que sua presença seja cura, que sua amizade seja alívio, que sua fidelidade seja um reflexo de Jesus. A sua missão agora é amar com intenção, escolher ser diferente, rejeitar o padrão do mundo, onde amizades são baseadas em interesse, competição, aparência. Deus está formando um povo que sabe amar no espírito, que honra em vez de trair, que edifica em vez de manipular, que fortalece em vez de sugar, que perdoa em vez de abandonar. E se hoje você diz, mas eu não tenho amigos assim, então comece sendo. Comece você. Seja Barnabé para alguém. Acredite no improvável. Estenda a mão ao rejeitado. Caminhe com aquele que ninguém quer. Porque quando você planta fidelidade, o céu te retribui com conexões divinas. Quando ouvir a mensagem, Deus adverte: existem amigos que Satanás enviou. Aprenda a reconhecer falsas amizades. Inspirada nas palavras de Billy Graham, meu coração foi profundamente tocado. Essa mensagem não é apenas um alerta, é um chamado à vigilância espiritual que ressoa com força na nossa realidade. Vivemos em um mundo onde as aparências enganam. E, no Brasil, onde a amizade é tão valorizada, onde abraços calorosos e sorrisos abertos fazem parte da nossa cultura, é fácil nos deixarmos levar pela confiança cega. Mas a palavra de Deus, em 2 Coríntios 11:14, nos lembra. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Essa verdade me fez parar e refletir sobre as pessoas que me cercam, sobre as vozes que influenciam minhas decisões e sobre o quanto eu realmente busco o discernimento do Espírito Santo para reconhecer quem é enviado por Deus e quem pode estar sendo usado pelo inimigo. O que mais me marcou foi a história de Amnon e Jonadab, em 2 Samuel 13. Jonadab, um amigo próximo, alguém de confiança, usou sua influência para levar Amnon a um caminho de destruição. Isso me fez pensar em quantas vezes confiei em conselhos que pareciam bons,
mas que, no fundo, me afastaram da vontade de Deus. No Brasil, onde a amizade, muitas vezes, é como família, é comum nos abrirmos completamente, compartilhando sonhos, dores e segredos. Mas essa mensagem me ensinou que nem todo amigo é uma bênção. Alguns, mesmo sem intenção maligna, podem plantar sementes de dúvida, ciúme ou desobediência que, aos poucos, corroem nossa fé. Quantos de nós já não seguimos um conselho que parecia lógico, mas que nos levou a escolhas contrárias à palavra? Quantos já não sentimos a frieza espiritual crescer porque demos ouvidos a quem não andava com Deus? A lição que tirei disso é clara. Precisamos de olhos espirituais abertos. Em Provérbios 13:20 está escrito: quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos tolos sofrerá aflição. No contexto brasileiro, onde a convivência é tão intensa, isso significa que devemos escolher com sabedoria quem permitimos moldar nosso coração. Não se trata de fechar as portas para todos ou viver com desconfiança, mas de orar com fervor. Como Davi fez em Salmo 139, 23 a 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Essa oração se tornou minha prática diária. Antes de compartilhar minha vida, antes de aceitar conselhos, eu peço a Deus que me mostre as intenções por trás das palavras, que revele quem está ao meu lado para edificar e quem está ali para desviar. Outra lição poderosa foi sobre o silêncio de Deus. Às vezes, quando uma amizade se afasta sem explicação, quando uma porta se fecha, sentimos dor, saudade, até mágoa. Mas a história de Abraão e Ló, em Gênesis 13:8 a 15, me mostrou que nem toda separação é perda. Muitas vezes é livramento. Deus, em sua soberania, sabe o que nós não vemos. Ele conhece os corações, as intenções ocultas, os caminhos que certas pessoas nos levariam. No Brasil, onde valorizamos tanto os laços afetivos, é difícil soltar, é difícil aceitar que alguém que chamávamos de irmão pode não fazer parte do plano de Deus para nós. Mas aprendi que obedecer ao silêncio de Deus, mesmo que doa, é melhor do que insistir em manter por perto quem o céu já sinalizou para deixar ir. Aplicando isso à minha vida, comecei a ser mais intencional nas minhas escolhas. Não basta evitar as más companhias, é preciso cultivar amizades santas, como as de Daniel e seus amigos na Babilônia. Eles se uniram na fé, no jejum, na oração e juntos enfrentaram as provações. No Brasil, onde a comunidade é tão forte, isso me inspirou a buscar irmãos em Cristo que me desafiem a crescer, que me confrontem com amor, que orem comigo nos momentos de luta. Comecei a valorizar mais as conversas que edificam, as amizades que me lembram de buscar a santidade, que celebram meu crescimento espiritual em vez de competirem com ele. Além disso, a mensagem me desafiou a ser o amigo que Deus deseja que eu seja. Em João 15:13, Jesus diz: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Isso mudou minha perspectiva. Não se trata apenas de escolher bem os amigos, mas de ser um amigo que reflete Cristo, que ouve sem julgar, que corrige com amor, que intercede com fidelidade. No Brasil, onde a solidariedade é tão natural, isso significa estar presente de verdade, não apenas com abraços, mas com orações, com verdade, com compromisso. Já fui ferido por falsas amizades, mas Deus me mostrou que essas feridas não são para me fechar, mas para me transformar em um instrumento de cura para outros. Por fim, aprendi que a santidade nos relacionamentos é um ato de obediência. Em 1 Coríntios 15:33, lemos: não vos enganeis. As más conversações corrompem os bons costumes.
Cada conversa, cada conselho, cada companhia molda quem somos. Por isso, decidi purificar meus vínculos, não com arrogância, mas com humildade, pedindo a Deus coragem para cortar o que me afasta dele e sabedoria para cultivar o que me aproxima. Minha maior lição é que Jesus é o amigo fiel que nunca falha. Mesmo quando todos me abandonarem, Ele está lá, chamando-me pelo nome, guiando-me de volta à cruz. E, se quero viver para Ele, preciso escolher com quem caminho. Porque a santidade não é apenas o que faço, mas com quem ando. Se essa mensagem tocou seu coração, deixe um amém nos comentários e compartilhe com alguém que precisa ouvir essa verdade. Não saia antes do final, pois há uma revelação especial esperando por você. Curta, inscreva-se no canal, ative o sininho e junte-se a nós nessa jornada de vigilância e santidade. Sua interação faz a diferença para que mais vidas sejam alcançadas pela palavra de Deus.